Pessoal do Futebol Ilimitado, estamos de volta aqui, já na expectativa, né, dos grandes campeonatos da Europa para voltar aí, né, nos próximos meses e tal. E eu queria conversar com vocês sobre uma polêmica que se instaurou, né, a decisão da Serie A Team, enfim, o campeonato italiano, né, os diretores do futebol italiano, em exigir que a camisa verde não entrasse mais em campo, que nenhum clube usasse mais a cor verde nos seus uniformes. Isso gerou uma grande polêmica, porque apesar de nós não termos, de fato, muitos clubes com uniforme verde no campeonato italiano, nós temos o Sassuolo, né? O Sassuolo é um time que normalmente seus uniformes são majoritariamente verdes, né? Ou tem um detalhe em preto ou um em branco, mas normalmente a camisa é tomada pelo verde, inclusive o escudo do Sassuolo é verde. Então se criou uma grande polêmica, porque o Sassuolo não foi rebaixado, ele continuou na primeira divisão nacional. O que fazer com o uniforme do Sassuolo? Muito bem, essa semana o próprio Sassuolo lançou seus novos uniformes na temporada 22-23. E adivinha, né? O uniforme é majoritariamente verde, assim como o uniforme de número 2 também é verde e branco. E não é qualquer verde, né? É um verde de saltar os olhos, aí qualquer um percebe esse verde na camisa, tanto na 1 quanto na 2, né? A Away. A Home é a número 1 e a Away é a número 2. Então voltou aquele grande questionamento, né? Mas e aquela nova regra que ia entrar em vigor sobre as camisas verdes serem impugnadas? Os times não poderiam mais usar a camisa verde. Muito bem. A Serie A Team liberou o Sassuolo para jogar com o uniforme verde, respeitando, claro, a tradição e o escudo do clube, ou seja, a camisa número 1 do time do Sassuolo vai continuar sendo a verde, vai poder continuar sendo utilizada, né? Como já fora nas outras temporadas. A curiosidade da brincadeira aí é que o Milan também lançou um uniforme num tom de verde, mas um verde mais musgo, quase que mudando ali, né, para uma cor azeite, assim, já quase não é mais verde, mas enfim. Muita gente questionou se o Milan poderia usar o seu segundo uniforme nessas cores. Também está liberado porque, de acordo com as regras do novo campeonato italiano, esse verde não é um verde que esbarre nas limitações gráficas do seu conteúdo, né, do conteúdo da Serie A Team. O grande questionamento que todos fizeram é por que cargas d'água não poder utilizar o verde? Para quem não tem muita experiência com cinema, edição, afins, o verde é uma cor majoritariamente utilizada em chroma key, que são aqueles efeitos, né? Que você muda o plano de fundo, que você muda alguma imagem, localiza alguma outra coisa para ser colocada naquele ponto verde. A Serie A Team tem utilizado muito esse modelo de negócio no mundo inteiro, né? Você modificar a propaganda que aparece na placa de publicidade por algo mais local. Por exemplo, se o campeonato italiano passa no Brasil, os patrocinadores que aparecem, né, na placa de publicidade também são brasileiros e por aí vai, pelo mundo todo. Afinal, o campeonato italiano é muito popular por onde passa. Então a decisão da Serie A Team é evitar que o chroma key tenha algum problema com o time, né, de camisa verde, e que as imagens a serem colocadas no patrocínio, enfim, pelos informes publicitários nas placas de publicidade não se confundam com as camisas dos times, ou seja, utilizar uma tela verde para uma placa de publicidade a mais, né, nos campos de futebol, sem que a camisa verde atrapalhe, enfim, não ter problemas gráficos nas exibições, nas transmissões internacionais dos jogos dos times de futebol italiano. Por conta disso, o verde foi uma pedida, né, da própria Serie A Team que se evitasse o verde ao máximo para não confundir, né, para não ter ali um problema gráfico nas transmissões. Enfim, o Sassuolo teve a sua condição normalizada, vamos ver como eles vão evitar exatamente esse tipo de problema gráfico com a camisa do Sassuolo, que é majoritariamente verde. Mas é aquilo, né? A tradição pediu realmente que as coisas funcionassem desse jeito. Afinal, o clube é verde, né? O escudo é verde, tudo é verde, então não faz sentido mudar o uniforme do clube a essa altura do campeonato só por conta das exigências do campeonato italiano. Enfim, de qualquer maneira, é ver como que isso vai comportar as partidas do Sassuolo com esse esquema gráfico de evitar o verde para poder colocar o chroma key. Provavelmente os jogos do Sassuolo terão placas de publicidade adequadas, né? Ou seja, na cor azul, que também é uma cor muito utilizada para fazer esse efeito de chroma key, e não ter problema, né? Não esbarrar
nas condições do jogo, enfim, não ter problemas com a publicidade. É isso aí, pessoal. Esse é o Futebol Alimentado, esse é o nosso quadro Moda na Bola. A gente fala muito de camisa de uniforme de futebol e a gente se vê na próxima. Valeu!